early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez num domingo para adorarmos o nome do Senhor, recebermos direção, graça, palavra, instrução e comunhão com o corpo de Cristo, amém? Vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. Curva a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez, estamos expostos à Tua santa palavra e o mover do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações, nos dando direção nessa manhã, nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senti no meu coração de separar esse mês todo, um mês focado em mensagens sobre fé. Semana passada eu ministrei uma mensagem cujo tema é Creia Novamente e Novamente. E fui preparar novamente uma mensagem, senti muito essa direção de Deus, de nós estarmos durante esse mês todo reativando a fé que cada um de nós tem, que o Senhor tem nos dado. Mensagem passada eu falei exatamente sobre isso, que todos nós temos uma porção de fé dada pelo Senhor. A cada um o Senhor deu uma porção de fé. Então não existe ninguém que diga, olha, eu não tenho fé nenhuma. Deus já colocou uma semente de fé em cada coração, quer seja ele uma pessoa cristã ou não, ela traz em si uma porção de fé dada por Deus. Mas a mensagem passada eu falei dos inimigos da fé, daqueles momentos em que são usados pelo inimigo para roubar a nossa fé. É bem isso, roubar a nossa fé. E nós precisamos estar atentos a esses, mover essas flechas, esses ataques, a fim que a gente resguarde a nossa fé. E não perca a fé, porque o justo viverá por fé. Semana passada eu falei sobre isso, só vou dar uma passada aqui só para te trazer novamente aonde eu quero te levar, né? Eu falei que quando a gente coloca a nossa esperança
em pessoas para nos ajudar, e essas pessoas não conseguem nos ajudar. O inimigo usa esses momentos para roubar a nossa fé. Talvez você colocou esperança num médico, num professor, num pastor, num pai, num marido, e nenhum deles pôde te socorrer. Então o inimigo usa essas situações e as fraquezas humanas para tentar roubar a tua fé. E eu salientei que a nossa esperança não está no braço do homem, mas está no Senhor, o nosso Deus. E é Deus quem usa pessoas, não é? Não deu certo com esse, Deus levantará outro, vai usar outra pessoa. Não deixe de crer. Amém, igreja? Falei sobre uma segunda arma que rouba a nossa fé, quando a realidade que nos é apresentada parece ser uma realidade imutável. Parece que aquele quadro é impossível de ser mudado. E isso pode ser um diagnóstico, isso pode ser uma sentença, isso pode ser uma falência. Mas eu também disse que nós não nos guiamos, não colocamos a nossa visão, os nossos olhos espirituais naquilo que se vê, mas colocamos naquilo que não se vê. Porque tudo o que nós vemos é transitório. Tudo que é sólido, que é presente, que é palpável, pode mudar. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E a terceira arma que o diabo usa é quando as lutas são prolongadas. Às vezes você está lutando já faz tempo por alguma causa, lutando em favor de alguém, em favor de alguma coisa. E isso tem se estendido durante anos. Isso é uma arma que o diabo usa muito poderosa para minar a tua fé, para te deixar exausto espiritualmente. E nós aprendemos também que não há tempestade que não passa, e nos baseamos no Salmo que diz que a luta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, igreja? Há um limite para o sofrimento. Deus não nos deixa ser tentados acima do que podemos suportar. Portanto, creia novamente, renova a tua vida de fé, que nós teremos aí um mês de ativação da fé em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre este tema, vivendo em fé. E eu quero trazer coisas que vocês já estão, assim, os mais antigos na fé, se posso usar esse termo mais antigo ainda, carecas de saber, não é? Coisas que todos nós já ouvimos falar. Mas o fato é, meus amados, é que nós precisamos ter uma fé que realmente uma fé operante. E para que tenhamos novamente uma fé operante, para que possamos reativar a nossa fé, existem alguns passos. Existem algumas leis relacionadas à fé. E essa dinâmica da fé que eu quero usar aí com a graça de Deus, esses domingos desse mês, Domingo que vem o Mateus também vai ministrar aqui sobre fé, para que você volte a entender como funciona a fé. Porque talvez, meu querido, você até tem o desejo de viver por fé, conforme aquela palavra que nós lemos no início do livro de Hebreus, que é uma reprodução de Abacuque, do profeta, o meu justo viverá por fé. Mas talvez a tua fé não tenha funcionado, porque talvez você não tenha usado os mecanismos corretos da fé. E para a gente tirar lições e ensinamentos nessa noite, eu quero usar uma história bíblica, porque uma história fala muito mais alto, não é? Quem tem Bíblia aí, abre comigo em Marcos, capítulo 10. Vamos para uma história bíblica, onde um milagre aconteceu, e Jesus é quem disse que o milagre aconteceu, porque essa pessoa, ela usou a fé. Então eu quero aprender e tirar 3 lições desse texto, que é a cura do cego, chamado Bartimeu. Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Quem não trouxe Bíblia, está sendo projetado aí para facilitar para vocês. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Eu gosto disso. Jesus disse: a sua fé o curou. Foram muitos os casos em que Jesus ministrou cura e libertação e atribuiu o resultado daquela intervenção à fé que aquelas pessoas tinham. Alguns era uma fé própria deles, uma fé individual, mas também houve casos, como já ministrei aqui também, em que Jesus disse da fé daqueles que estavam com ele, daqueles que o trouxeram, como foi o caso daquele paralítico que foi descido pelo telhado, e Jesus curou aquele homem, e ele disse, vendo a fé deles, ali era uma fé conjunta, era a fé do paralítico e a fé daqueles que carregaram o homem até Jesus. Quer seja coletivamente, quer seja de forma individual, a maioria das curas que Jesus operou, a maioria, ele disse, vai, a tua fé te curou. Vai e seja feito conforme a tua fé. Como foi o caso daquele centurião, que é um exemplo maravilhoso de fé, onde Jesus nem sequer foi orar, foi colocar a mão, não houve nenhuma palavra de ordem, ele só disse, vai e seja feito conforme a sua fé. E o centurião volta para casa e o seu servo está curado. O que há nessas pessoas, o que há na vida dessas pessoas que trouxeram o sobrenatural, trouxeram um milagre na vida deles? Por que outros, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo sinceros para com Deus, ainda não experimentaram um milagre na sua vida? Uma intervenção. Pode ser que seja simplesmente uma soberania divina. Soberania divina. Deus é soberano em todas as coisas, amados. Por mais que a gente tenta entender e tenta traçar todos os caminhos, os passos para se chegar a algum lugar, nada anula a soberania divina. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas também existe, e este é o caso que eu quero abordar, falhas na nossa reativação da nossa fé, daquilo que Deus nos deu. Porque se este homem provocou uma intervenção divina, provocou uma cura, eu sou servo de Deus, vocês são servos de Deus, eu também já gritei muitas vezes, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem nunca fez uma oração semelhante? Amém? Mas para este, houve um resultado. Então eu quero trabalhar isso com vocês, esse mecanismo da fé. Quais são os passos? Onde é que eu estou ou posso estar errando nessa comunicação espiritual? São várias lições, eu quero tirar 3 hoje aqui com a graça de Deus. Primeira delas, tenha alvos claros. Tenha alvos claros. Eu escrevi uma frase aqui, quanto mais claro é o nosso alvo, maior será a nossa fé. Há um ditado que diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já ouviram esse ditado? Quem não tem alvo nenhum, né? Qualquer vento que sopre pode estar valendo. Ele não sabe para onde vai mesmo, deixa o barco ir. Mas geralmente pessoas que não têm um objetivo, que não têm um alvo, que não têm clareza no que quer e aonde quer chegar, dificilmente chegam, porque não sabem onde quer chegar. Um alvo claro pode ser uma das razões que a gente tem se perdido tanto em ser mais objetivo na nossa fé e nas nossas orações.
Este cego tinha um alvo muito claro, muito objetivo neste episódio. Qual era o alvo do cego Bartimeu? Chamar a atenção de Jesus. Este era o alvo no momento. Eu preciso chamar a atenção de Jesus. Ele fica sabendo, não é? Por quê? Por causa dos comentários. Olha, Jesus está passando por aí. Ele deve ter ouvido um barulho, deve ter ouvido um buchicho de multidão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí provavelmente alguém disse, é Jesus o profeta. É Jesus de Nazaré que está passando aqui. Então ele traçou um alvo, ele traçou uma meta. Olha, pode até ser que eu não seja atendido, mas eu vou fazer de tudo para ser ouvido. E este homem então passou a gritar, a clamar. Quais são os seus alvos? Qual é o seu objetivo de vida? Porque se a sua meta nem você mesmo consegue distinguir, vai ficar muito difícil você exercitar fé em cima daquele objetivo. Vocês estão me entendendo? Quando você tem algo claro em sua mente, sabe o que você quer e aonde você quer chegar, você vai poder canalizar a sua fé, as suas orações em direção a alguma coisa determinada. Determinada. O apóstolo Paulo fala algo semelhante a isso em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos à palavra de Deus, capítulo 9, versículo 26 e 27. Ele diz assim, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo, e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele usa uma analogia de um atleta, de um corredor e de um boxeador ou um lutador. Ele diz, eu não corro sem um alvo, eu não esmurro o vento, eu não dou golpes aleatórios, eu tenho um lugar certo para bater. Eu tenho um lugar certo para chegar. E essa clareza de objetivo pode ser uma grande chave para você começar a experimentar respostas de fé na sua vida. O que você tem pedido para o Senhor? Você é daqueles que fala assim, Senhor, abençoe o mundo todo? Não vai funcionar, meu querido. Não vai funcionar. Porque não tem comprometimento com isso. Você consegue me entender? Jesus abençoe a todos é muito vago, é muito sem alma, é muito sem objetivo certo. Os passos de fé, a liberação do sobrenatural, envolve alma, envolve coração. E eu vou falar sobre isso numa outra mensagem, que eu quero deixar só para isso. Mas quando você não define exatamente o seu alvo, você faz orações tão soltas, que nem Deus consegue agarrá-las. Você não sente nada quando você fala, Deus abençoe o mundo todo. Deus cura o mundo todo. Como que é isso, meu querido? Que oração é essa? Mas quando você se envolve em um alvo concreto, e você fala, Senhor, é este aqui o meu alvo. Meu alvo é a Maria. Aí você começa então a colocar a tua fé no objetivo certo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Bartimeu tinha um alvo, chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu atingir o seu alvo. Então vem a segunda lição nessa oportunidade. Peça de forma específica. Os nossos pedidos não podem ser tão assim, na pluralidade, que não tenha algo certo em que você vai focar a sua fé. Você tem que ser específico. E muitos não entendem essa pergunta que Jesus faz a um cego. O cego faz aquele barulho todo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? E esse não foi o único caso
Existem outros em que Jesus faz a mesma pergunta para uma pessoa, entre aspas, que parece que está já muito claro qual é o seu pedido. Parece que está bem específico, mas ainda assim, se você prestar atenção no texto, diz que Bartimeu era cego, mas diz mais alguma coisa. Ele estava o quê? Mendigando. Ele era cego, mas ele pedia esmolas, pedia ajuda. Amém, igreja? Não é isso que está escrito no texto? E Jesus chega diante de Bartimeu e fala: o que você quer? É um dinheiro, será? É uma esmola? Poderia ser. Porque para muitos o que Bartimeu pedia era uma esmola. Era uma ajuda. E Jesus então precisa canalizar a fé deste homem e deixar isso de forma bem clara e específica. O que queres que eu te faça? Então o cego diz: eu quero ver, eu quero ser curado. Meu irmão, essa é uma chave importante. Eu vou te mostrar mais um texto. Não é só aqui que a Bíblia mostra a necessidade de sermos específicos naquilo que pedimos ao Senhor. É bem complicado nós termos uma resposta que vai trazer glória a Deus. Quando os nossos pedidos, eles são o leque é muito grande, como o Senhor, Deus, abre-me uma porta de trabalho. É um pedido nobre? Sim. Mas aí, de repente, pode se abrir alguma porta e alguém falar assim: foi o João que interviu nessa situação e conseguiu isso para você. Como o seu pedido, ele era um pedido muito solto, dificilmente Deus vai receber a glória. Mas quando nós entendemos que precisamos ser específicos, em detalhes daquilo que pedimos ao Senhor, quando a resposta de Deus vem, você fala: é Deus que fez a obra, porque não há conflitos, há uma sentença clara, há um objetivo claro, há uma oração clara acerca de alguma coisa que nós queremos. O Bispo Pinaldo ministrou aqui na ceia, em um texto que, quando ele estava ministrando, o Espírito Santo me mostrou isso. Vamos lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 12. Olha essa oração. Gênesis, capítulo 24, versículo 12. Este aqui é o servo de Abraão, só para você se contextualizar. Quando Abraão dá a ele uma missão de arrumar uma esposa para o seu filho. E aqui não é um patriarca orando, não é um grande profeta, é simplesmente o servo de Abraão. Versículo 16, o servo partiu. Versículo 12, vamos direto na oração dele. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão. Olha a oração dele: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe. Também darei água aos seus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Amados, presta atenção nessa oração. Ele não fez aquela oração que eu falei no começo: Deus, prepara uma mulher, vamos embora. Não, ele foi específico, porque ele queria ter a certeza que é uma resposta de Deus. Amém, amados? Porque tem muita gente que ora de forma tão vaga e superficial, que não recebem de Deus e acham que é de Deus, e depois lá na frente falam: nossa, alguma coisa deu errado. Aquilo não podia ser de Deus. Talvez era para você chutar que era macumba, mas você achou que era de Deus. Mas quando nós somos específicos e claros, a resposta vem certa e você dá glória a Deus e tem a sua fé ativada. Este homem fala assim: Senhor, a moça que eu pedi água, ela vai dar-me água para beber, mas ela vai além disso.
ela vai falar que vai dar água para todos os meus camelos. Olha que oração, gente. É tipo aquela coisa que você provoca a Deus numa coisa impossível, numa coisa difícil, numa coisa sobrenatural. Eu me lembro da oração de Gideão, né? Do novelo que ficou no sereno. Senhor, eu posso fazer prova de ti? Ele falava que nessa noite só o novelo fica molhado e toda a grama seca. Aí depois ele inverte. Fala assim, eu posso fazer prova do Senhor mais uma vez? Agora o contrário. Só o novelo fica sequinho e toda a grama ao volta fique molhado. Oração específica. O que você está buscando de Deus? Deus manda te dizer, seja claro nas suas orações para que você possa exercitar fé naquilo que você busca. Olha a resposta. Olha a resposta. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar. Oh, essa resposta foi boa, hein? Antes que terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. É filho de Milca. Milca aqui é homem, né? Trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. E o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Aleluia. Até saciá-los. Essa é a fé que realmente traz resultados, porque ela está canalizada, ela está centralizada, ela está definida. Quando nós compreendemos isso, amados, isso é nós, amados, não tem a ver com provocar Deus, ou tipo assim, agora eu vou tirar isso de Deus. Não, não é que você vai tirar isso de Deus. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, todas as bênçãos espirituais já nos foi dada em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós já temos bênçãos espirituais. O problema é a mesma coisa que nós lemos no texto passado. Quando aquele homem disse para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse, não, você não entendeu, não é se eu posso, é se você pode crer. É se você pode crer. Continua a mesma filosofia, Deus é soberano, poderoso, não há impossíveis para Deus, mas os mecanismos da fé trabalham conosco. Somos nós quem estamos sendo trabalhados. E quando você consegue ser específico, você consegue centralizar a sua fé. Posso ouvir um amém? Seja ousado, meu irmão, não tenha medo de magoar Deus. O que você tem pedido para Ele? Peça de forma definida. Eu quero uma porta, Senhor, de trabalho. É lógico, dentro da sua fé, dentro da sua possibilidade, dentro do seu mecanismo de trabalho e de alcance. Eu não pediria para Deus para ser, sei lá eu, um gerente do banco, porque eu não sei nada sobre isso. Então, dentro daquilo que você já opera e a sua fé te leva, seja específico. Qual é a empresa que Deus tem colocado no teu coração para você entrar? Qual é o marido que você gostaria de ter? Qual é a esposa que você gostaria de ter? Como é os seus filhos? Como você gostaria que eles fossem quando nascer? Eu me lembro do Juvenal. O Juvenal está vivo ainda, graças a Deus. O Juvenal foi o meu discipulador. E na época que ainda caminhávamos juntos, ele falou que orou para que Deus desse uma filha para ele de olhos claros. Né? É lógico que havia uma chance. Né? A sua esposa tinha, como é que é o negócio lá? Azinho, azão, não é? A esposa dele tinha algum azinho. É assim, não é? Não tem que ter um azinho, um azão? Então, mas ele teve outros filhos que não tiveram olhos claros. Aí ele falou que orou a Deus, que ele queria uma menina que tivesse olhos claros. E nasceu com os olhos azuis. Não é? É a fé dele, é a oração dele.
Ah, isso é uma tolice talvez para você, não para a pessoa que está pedindo, amado. Nós somos seres individuais, com maneiras de ser diferente um do outro. Aquilo que para mim pode não ser tão importante, para outro é um céu. Aprenda a ser específico naquilo que você está buscando no Senhor. Amém? Aleluia! Terceira e última lição que eu quero compartilhar com vocês nesse texto. Lute a batalha da fé. Volte lá no Bartimeu. Bartimeu então começa a gritar, Bartimeu começa a fazer um escândalo, e as pessoas que estão ao seu lado começam a mandar ele se calar, não é? Muitos, versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Para que ficasse quieto. Mas o texto diz, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer com isso, meu querido? A fé também envolve uma batalha. Uma batalha a nível espiritual, porque você está, muitas das vezes, confrontando poderes, não é? Entrando em batalhas espirituais que envolvem, sim, potestades e principados, mas ela também é uma batalha interna, pessoal. Quem aqui exerce fé em alguma coisa, ou tem orado por alguma coisa, sabe do que eu estou falando. Você recebe uma palavra de fé, como nós estamos recebendo nessa manhã, e você sai daqui, né, mordendo até marimbondo. Eu vou para cima, eu vou orar e Deus vai fazer, mas aí no decorrer da semana, as coisas começam a ficar mais difíceis e você começa a ver que aquela fé que você saiu daquele momento, de uma ministração, de uma palavra que Deus ministrou ao seu coração, parece que agora está mais fraca. Parece que algumas pessoas estão dizendo, não é bem assim. Vai com calma, esse negócio... Já vi muitos entrarem por este caminho e não deu certo. Então você começa novamente a ter o quê? A necessidade de travar uma batalha interior. É aqui dentro, meu querido. Porque a fé que produz o milagre, ela é gerada dentro de nós. A maior batalha é aqui dentro. Contra a nossa natureza decaída, que é influenciada pelas notícias, pelas pessoas que estão ao nosso redor e por aqueles que vão estar ao nosso lado gritando, cala a boca, desiste disso, isso não funciona. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Deixa eu te dizer, meu querido, sem pretensão alguma de te enganar, você vai ter que batalhar para vencer em fé. É uma luta espiritual e interna, que você vai ter que todos os dias travar essa batalha, recorrer à palavra de Deus, enquanto lá fora todo mundo vai falar para você, não funciona, não tem jeito, não resolve, para não, está cheio lá fora, para não, meu querido, está cheio lá fora, e você vai ter que batalhar essa batalha, é o bom combate da fé. Não, a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Não, o meu Senhor disse que se eu andar na sua presença, Ele vai abençoar a minha casa vai ser casa de bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não abro mão da promessa de Deus. Mas eles vão continuar gritando, então é hora de você gritar mais alto. Posso ouvir um amém? É hora de você arregaçar as mangas e parar de ficar choramingando na presença de Deus. Uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração, até quando você vai chorar por coisas que é para você exercer fé? Ah, Senhor, acrescente a minha igreja. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor. Mas não exerce fé.
Não tem fé para mover nenhum graveto. Deus está dizendo para mim, começa do alto aqui do altar, e para toda essa igreja, e para todos aqueles que tiverem acesso a essa palavra, viva por fé. O meu justo viverá por fé. Aquele que retrocede não agrada o Senhor. E retroceder é exatamente isso. Você está convicto que é a vontade de Deus. Um ponto importante, que não está nesse contexto, mas você está convicto que você está dentro da vontade de Deus. Depois disso, é a sua batalha de fé. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é quem perdoa todos os meus pecados e que sara todas as minhas enfermidades. São promessas na palavra de Deus. São sementes lançadas para você agarrar e falar, é minha essa palavra. O Senhor promete que aquele que é fiel não terá falta, mas terá provisão, terá recurso. Você agarra nessa palavra e fala, é minha essa palavra, eu vou andar conforme essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou praticar o seu contexto. Não esqueça disso. Eu vou praticar o seu contexto. Não adianta você também pegar textos, né, fora do contexto lá e querer fazer aplicação e exegese completamente furada. Mas aqui somos uma igreja madura e todo mundo sabe como estudar a palavra de Deus. Portanto, batalha a sua fé. Batalha a sua fé. Quando você vencer, escuta isso que eu vou te dizer, meu querido. Quando você tiver a resposta da oração, quando o seu milagre chegar, quando o sobrenatural de Deus invadir a sua realidade, aquelas pessoas que estavam ao seu redor dizendo, cala a boca, isso é loucura, são os mesmos que vai falar assim para você, tenha bom ânimo, levanta, Jesus está te chamando. Eram os mesmos que mandaram o cego se calar. Depois que Jesus chama, eles mudam o discurso. Ô Bartimeu, não, seja animado, tenha ânimo, Bartimeu. Quando você tiver as respostas de oração, então a esses mesmos que por algum motivo, talvez de forma até inconsciente, foram aqueles que lutaram contra a sua fé, eles então vão bater palma e vão falar, nossa, que bênção é essa resposta que você teve, que bênção esse milagre que te visitou. Mas nós temos que batalhar essa batalha todos os dias. Volta à mensagem passada, creia novamente. Bispo, eu ainda não cheguei, não alcancei, não tive a resposta. Nasceu um dia, mais uma claridade na janela, creia novamente. Começa a usar esses mecanismos de fé que nós estamos aprendendo e reaprendendo novamente. Seja objetivo naquilo que você quer. Seja específico no seu pedido. E não desista quando todo mundo estiver gritando ao seu redor. Você diga, eu vou em frente, porque o justo viverá por fé. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? O justo viverá por fé. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não é Martinho Lutero, não. É Santo Agostinho. Mas essa frase é de Santo Agostinho mesmo, porque diz que quando você não lembra de quem é a frase, você pode falar que é de Agostinho, porque ele falou tanta coisa. Mas essa é de Santo Agostinho. Ele fala assim acerca da fé. A fé consiste em acreditarmos no que não vemos. E como recompensa, vermos aquilo que cremos. Vou repetir para você. A fé consiste em acreditarmos no que não vemos e como recompensa, vermos aquilo que cremos. É por isso que é fé, meu querido. Se você quer ver antes de ter, não é fé? A fé só pode ser fé baseada nessa primícia. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Isso é a dimensão que Deus opera, meu querido. Quer você concorde ou não, quer você seja mais dogmático e tenha mais reservas com relação a isso, a fé é o ambiente em que Deus opera.
Você pode trazer à existência coisas que ainda não existem, pela fé que o Senhor tem te dado. Amém? Eu quero viver o sobrenatural. Amados, eu estou num ponto da minha vida cristã, da minha carreira cristã, em que só palavras já não fazem mais sentido. Só histórias de outros que viveram, para mim já não está mais bastando. Abraão, eu gosto muito, mas eu quero saber do Éder hoje. Aonde que o Éder está tocando? Aonde que o Éder está experimentando? E eu te convido a entrar neste mundo real, de realizações pessoais. Porque só assim, meu querido, nós teremos verdadeiramente uma intimidade com Ele. Uma intimidade com Ele. Quando você fala e Ele te ouve. Quando a resposta vem em detalhes. Você pediu na cor azul, é na cor azul que veio. Você fala, Senhor, como Tu és bom. Aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos adorar o Senhor, depois vamos estar orando em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés faz dessa canção uma oração de fé agora em nome de Jesus. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai Santo e querido, entramos na tua presença mais uma vez, com oração e súplica, Senhor. Eu rogo, Senhor, que nessa manhã isso desperte em nós, Senhor, a fé que o Senhor já nos deu. Que possamos, Senhor, entrar em um lugar espiritual, onde verdadeiramente, Senhor, experimentamos o espiritual, onde as intervenções do céu, Senhor, são realidades em nossas vidas, onde o milagre vai fazer parte do nosso cotidiano, o impossível se tornará possível, Pai. Alarga, Senhor, a nossa visão, alarga, Senhor, a nossa tenda, leva, Senhor, a cada um de nós a experimentarmos uma vida de fé, porque segundo a tua santa palavra, o justo, ele vive por fé, pela fé que o Senhor tem dado e tem que ser desenvolvida, Pai. Ah, Espírito Santo, eu quero, Senhor, viver neste ambiente de fé, neste ambiente sobrenatural, nesse ambiente de loucura, entre aspas, onde ninguém acredita, onde todos gritam contra, mas aonde eu ando na tua presença e vejo o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que essa palavra crie raízes em você. E que você possa entrar em um lugar em Deus, do sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vai em fé, vai em paz, em nome de Jesus.